E de uma maneira muito simples e muito superficial, nós iremos dar voz ao texto kardeciano, falando um pouquinho sobre as nossas experiências aqui da vida corporal, fazendo uma comparação com a nossa vida espiritual também. E nós trazemos como tela inicial o que vocês podem observar, né? O mestre Allan Kardec. E ali do lado nós colocamos a definição do que é o Espiritismo. Porque muitas vezes nos perguntam, mas você é espírita e o que é o Espiritismo? É uma religião? É uma doutrina? E Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo nestas três questões, nestes três pilares, que Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e é também uma religião, filosoficamente falando. Então é uma ciência por quê? Porque existe essa experiência, essa relação entre o mundo corporal, o mundo visível e o mundo invisível. Essa relação dos médiuns, né, com a espiritualidade, isso é uma ciência do espírito. O Espiritismo também é uma filosofia da nossa vida, seguindo os preceitos dos ensinamentos de Jesus, para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos progredir. E é também uma religião porque está diretamente relacionado com os ensinamentos do Mestre, com a moral de Jesus. Então é importante nós termos esse conhecimento e o discernimento sobre o Espiritismo. E nós escolhemos para a nossa conversa desta noite este tema, que vocês podem encontrar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro dos Espíritos, lá na segunda parte, do Espírito, da volta do Espírito à vida corpórea, no capítulo 7. Falando sobre esse tema, bem-aventurados os aflitos, que há muito tempo nós temos buscado um entendimento sobre essas bem-aventuranças. Então nós deixamos essas referências desses dois livros, porque, obviamente, aqui nesses 40, talvez 45 minutos da nossa conversa, é meramente impossível nos aprofundarmos nos detalhes destes dois textos. Então fica a sugestão, ou para o estudo aqui na Casa Espírita, ou para o estudo também do Evangelho no Lar, né? Ou um estudo mais específico destes dois temas. Antes, propriamente de falarmos sobre as bem-aventuranças e bem-aventurados os aflitos, nós fizemos uma relação. E este quadro, apesar de nós já sabermos sobre passado, presente, futuro, sobre o tempo, aliás, o tempo que é uma das nossas riquezas. Porque pergunte para uma pessoa se ela tem tempo. Muitos vão dizer que não tem o tempo. O meu tempo está todo ocupado. Por isso que nós dizemos que o tempo é uma das nossas riquezas. E aqui fica a sugestão da espiritualidade, de nós aproveitarmos com mais intensidade o tempo que nós estamos aqui encarnados. As oportunidades de aprender nessa relação
que nós temos um com o outro, na relação com que nós temos com a espiritualidade. Porque o tempo voa. E essa questão de passado, presente e futuro é a mesma relação quando Kardec faz aqueles questionamentos: de onde viemos? Do nosso passado. Por que estamos aqui no planeta Terra? É o nosso presente. E para onde nós iremos? Então, perceba que nós estamos envolvidos diretamente com essa questão do tempo, dessa maior riqueza que nós temos para progredir, para que nós possamos evoluir. Uma das questões que sempre nos fez pensar é sobre essa soma que existe entre passado e presente. De onde nós viemos, o que nós fomos anteriormente, o nosso presente agora, essa soma entre passado e presente está diretamente relacionada ao nosso futuro. Ou melhor, responde àquela questão: para onde nós iremos após essa encarnação? O que nós fomos no passado está refletindo agora no nosso presente. E o que nós somos agora no presente certamente irá refletir no nosso futuro. Por isso que nós colocamos que essa equação é a matemática da nossa vida. Falo da nossa vida porque a nossa vida é única. Nós não temos muitas vidas, não. Nós temos uma vida. O que nós temos são múltiplas existências. O nosso espírito é único, eterno. Mas o nosso corpo pode ser vários. As existências podem ser várias, mas a vida é uma só. Então, uma das questões que nós iremos falar é sobre esses 4 itens. Sobre a justiça das aflições, sobre as causas atuais das nossas aflições, sobre as causas anteriores às nossas aflições e o esquecimento do passado. E são questões que sempre estiveram presentes nos nossos questionamentos. Porque tentamos sempre responder essa pergunta de bem-aventurados os aflitos. Aliás, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. É uma máxima de Jesus que diz: bem-aventurados os aflitos. Assim como tem também bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres de espírito. Então são as bem-aventuranças. Hoje nós iremos falar sobre bem-aventurados os aflitos. E eu sempre questionei isso, porque quando a gente fala em bem-aventurados, o que significa bem-aventurados? Felizes, alegres. E isso, nas nossas reflexões, não batia muito bem. Como que Jesus nos diz essa questão? Alegres aqueles que são aflitos, alegres aqueles que sofrem, que tenham angústias, dores. Então, eu não conseguia entender muito bem essa questão. E graças à doutrina dos Espíritos, a gente consegue levantar um pouco o véu sobre o que isso significa. Então, o texto vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são famintos por justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição
pela justiça, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Isso me fez pensar muito. Como que eu posso ser alegre e chorar? Como que eu posso, sofrer perseguição pela justiça e ainda receber o reino de Deus? Isso está relacionado diretamente com aquele nosso primeiro quadro, falando sobre o presente, o passado e o futuro. O que eu fui no passado, o que eu sou no presente e o que me espera lá no futuro. Quando falamos das justiças das aflições, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos aqui na terra. Essa parte está lá no texto, aliás, como todas elas. Então, a nossa questão é refletir sobre isso. Somente na vida futura é que nós iremos ser recompensados por essas aflições que nós recebemos aqui neste mundo, por esses sofrimentos, por essas angústias, por essas dores. Porque sem a certeza dessa máxima, sem a certeza do futuro, ou seja, se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos que há essa necessidade de sofrer para ser feliz, então todas as máximas das bem-aventuranças seriam em verdade, seriam mentiras. E mesmo assim, nós acreditamos, temos fé, mas mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Era isso que me incomodava. Sim, eu entendo, eu compreendo o que é preciso, mas por quê? Por que é preciso eu passar por certas situações para receber a minha recompensa só na vida futura? E olha que nós acreditamos, cremos que existe uma vida futura, que depois que o nosso espírito sair desse corpo aqui, ele vai para um outro local. E muitos materialistas não acreditam nisso. Os materialistas acham que morreu, não existe mais nada. Então, essa questão me incomodava de uma forma, mesmo sabendo que nós iremos por um outro local. E eu dizia, Senhor, me ilumine a intuição, por que uns sofrem mais do que os outros? E nós andamos por aí e vemos, nos deparamos com tantas pessoas na miséria, passando fome, passando sede, passando frio, morando ao relento. E eu questionava o meu mentor, por que essas pessoas estão nessas situações? Eu questionava por que uns nascem na miséria e outros, na fartura, sem que nada justifique essas situações, essas diferenças que existem. Por que isso tem que ser assim? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo vem com muita facilidade, com muita tranquilidade? E muitos se esforçam bastante, e mesmo assim não conseguem, muita dificuldade. Então, o Evangelho nos fala sobre essa questão, sobre Deus, sobre a existência de um Deus único, que ninguém pode conceber a existência de um Deus sem aceitar que existe o infinito da perfeição desse ser. É como
o livro dos Espíritos nos fala, na questão de número 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a suprema perfeição. E eu, crendo na fé que existe esse Deus, como eu posso ter aqueles questionamentos das aflições, dos sofrimentos? Ele necessariamente tem todo o poder, tem toda a justiça, toda a bondade, senão não seria Deus. São os atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Com todos nós somos filhos de Deus. Nós somos iguais perante Deus. No entanto, Ele não pode agir com caprichos nem com parcialidade. Ora, todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. E como o Evangelho nos fala sobre os atributos de Deus, que Deus é soberanamente justo, bom, infinitamente misericordioso, então Ele não pode favorecer uns e negar outros. Mas por que então existem tantas diferenças assim? Por que uns sofrem mais do que os outros? Então essas vicissitudes da vida derivam de uma causa. Existe uma causa para isso. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E se Deus é justo, justo há de ser essa causa também. Quando nós falamos das causas atuais das nossas aflições. Bom, então nós sabemos que Deus é justo, soberanamente bom, infinitamente misericordioso, que todos nós somos iguais perante eles. O que diferencia uns dos outros perante Deus é aquilo que nós já conquistamos das virtudes. Do amor para com o próximo, da solidariedade, da fraternidade, daquilo que nós já conseguimos extrair das nossas imperfeições, eliminar as nossas imperfeições, reduzir o nosso orgulho, reduzir o nosso egoísmo, reduzir a nossa vaidade. São essas questões que nos diferenciam perante Deus. Então, as nossas causas atuais das aflições, elas se originam de duas espécies, que é importante a gente ter esse discernimento, esse conhecimento. Uma, ela está nessa vida aqui, e outras em outras vidas passadas. Por isso que nós quisermos começar a nossa fala falando sobre o tempo passado e o tempo presente, para que nós possamos ter um futuro melhor. Então, quando falamos dessas aflições das nossas causas atuais, quantas pessoas que nós conhecemos que caem por sua própria culpa, mesmo sabendo que aqueles caminhos eram caminhos tortuosos, caminhos largos e fáceis, mas que iam levar em situações ruins. E mesmo assim, a pessoa embarca naquele caminho. Quantos são vítimas da sua imprevidência, do orgulho e da vaidade? Ora, orgulho, egoísmo, vaidade, principalmente egoísmo e orgulho, são as fontes de todos os vícios. Ora, e Jesus nos faz uma recomendação: se nós quisermos combater o orgulho e egoísmo, é através de duas virtudes: da prática
da caridade e do amor. Essas duas virtudes combatem diretamente orgulho e egoísmo. Só que muitas vezes o indivíduo não entende dessa maneira e acaba caindo nessas armadilhas. Quantos se arruinam por falta de ordem, de disciplina, de não ter perseverança, pelo mal proceder ou por não ter sabido limitar os seus desejos? Isso é muito importante. Claro que nós temos desejos das nossas questões materiais, propriamente dizendo, né? Porque nós dependemos das questões materiais. Né? Quem que pode ser feliz se não tem um emprego, se não tem uma casa, se não tem uma família, se não tem recursos para estudar? Quem que pode ser feliz, né, ouvindo um filho pedir alguma coisa que nós não podemos dar? E coisa simples. Mas nós temos que saber limitar, né, essas ambições. A ambição tem o seu lado bom, mas tem que ser com harmonia, com equilíbrio. Quantas pessoas, né, que casam e esse casamento não vai para frente? Por que isso acontece muitas vezes? Muitas vezes por causa do interesse de coisas materiais, muitas vezes pela vaidade. O amor não estava ali presente, não soube discernir, não soube identificar aquela situação. E aí sim entra na questão das angústias, das dores, dos sofrimentos. Quantas doenças decorrem da intemperança, dos excessos de todos os gêneros? E essas doenças não são só as doenças do nosso corpo físico, são as doenças do nosso corpo espiritual também, por causa dos excessos. Ora, quando nós assistimos a essas cenas trágicas que mostra a televisão, isso afeta o nosso espírito. Aquelas cenas horríveis, isso vai contaminando o nosso espírito. Fora os excessos também do nosso corpo físico. O Evangelho nos diz cuidar do corpo e do espírito. Nós dependemos do nosso corpo para que a gente possa cumprir tudo aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, no mundo material. E temos que cuidar também do nosso espírito, através da oração, através das leituras do Evangelho, das obras de Allan Kardec. Então, tudo isso são questões das nossas aflições atuais, dos excessos, né, que nós vamos cometendo. Né? A questão das famílias. Quantos pais são infelizes porque não combateram desde o início as más tendências dos filhos? Isso acontece de várias maneiras, ou pela fraqueza mesmo dos pais, ou pela indiferença. E atualmente a gente vê muitas situações assim, que a educação dos filhos ela é terceirizada. Ou para a escola, ou agora a gente vê pelo advento da internet, né, dos jogos da internet. Essa criança não para, dá o celular para ela, ela vai fazer um joguinho, ela vai parar. Mas não é assim que se educa filho. Nós dizemos que criar o filho é fácil. O mais difícil é educar os filhos. Porque educar os filhos requer muito esforço, muito trabalho, muita paciência, muita dedicação. E são poucos hoje que aceitam, né, essa missão de realmente educar os filhos. E o Evangelho fala sobre essa questão de uma maneira muito clara e tranquila, da nossa missão como pais de educar os nossos filhos dentro da moral cristã.
E muitas vezes, então, por essas fraquezas e pelas indiferenças, os filhos vão desenvolvendo essas questões do orgulho, do egoísmo, da vaidade, desde pequeno. Então, são situações também das nossas aflições atuais, né, que geram complicações no seio da família. Então, a quem nós devemos responsabilizar pelas nossas aflições atuais? Por essas perturbações, por essas dores, por esses sofrimentos atuais, se não, muitas vezes, a nós mesmos. Olha o que o texto diz, que o homem é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, é um texto que bate diretamente nas fraquezas, nas indiferenças. Porque muitas vezes somos o causador dos nossos próprios infortúnios, porque não sabíamos naquele momento conduzir essas questões. E achamos menos humilhante acusar terceiros do que realmente reconhecer que erramos. E aí está uma grande virtude oculta, que é a virtude da humildade. Muitas vezes esquecida por nós, né, de saber, né, de ter a consciência dos nossos limites, das nossas obrigações, dos nossos deveres. E não acusar terceiros por situações dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. Uma maneira que nós temos e que o Evangelho sugere de evitar essas situações das nossas aflições atuais é desenvolver a nossa parte moral e intelectual. E a sugestão da espiritualidade é o estudo da doutrina dos espíritos. Através das obras fundamentais de Allan Kardec, através de tantos outros livros que a espiritualidade nos apresenta, com exemplos, né, de vidas passadas, de vidas presentes e também de vidas futuras. O céu e o inferno, numa das partes, onde Kardec evoca todos os tipos de espíritos, né, e nessas mensagens são espíritos que passaram aqui pela Terra, de todos os tipos, espíritos bons, espíritos levianos, espíritos malfeitores. E como que esses espíritos estão vivendo lá no futuro, no mundo espiritual? Como que é a condição desses espíritos? Então, tudo vai estar relacionado com aquilo que nós somos hoje, lá no nosso futuro. Então, é possível, sim, aproveitar essas experiências do passado e suas boas soluções para o nosso futuro. Nós aprendemos a todo dia. Aliás, esse é um exercício que Santo Agostinho propõe ao final do dia, né, no recolhimento do lar, na tranquilidade do quarto, fazer um exercício, né, uma análise, uma retrospectiva de tudo o que aconteceu durante o nosso dia, desde o momento que nós levantamos da cama, no nosso café da manhã, quantas coisas boas nós fizemos, ou quantas coisas que nós deixamos de fazer, para que no próximo dia, no futuro, a gente não cometa os mesmos erros, que nós podemos também aprimorar aquilo que nós já fazemos de bem. E quanto tempo nós levamos para fazer um exame desse, uma análise desse? 2, 3, 5 minutos talvez? Então nós temos tempo. O tempo está à nossa disposição.
quando falamos das causas anteriores das aflições? Por que esses sofrimentos ocorrem nas existências futuras? Olha o exemplo que o Evangelho nos fala, que a perda de entes queridos é a dos que são ao amparo da família. Aqueles que são amparos da família, que trabalham, que sustentam o pai, que sustenta a mãe e tal. Por que essas pessoas chegam a desencarnar primeiro? Quais são as causas disso acontecer? Ou ainda, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Mas é uma pessoa tão boa e aconteceu isso com ele. Por que isso aconteceu? Por que ele tinha que desencarnar agora, nesse momento? Numa situação trágica. Quantos reveses da fortuna a pessoa recebe uma herança, ou mesmo durante a sua vida ele consegue uma fortuna, mas da noite para o dia perde tudo, da riqueza à pobreza. Por que isso acontece? Aqueles que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais. Aonde que estão essas causas? Por que essas coisas acontecem nessa vida? As doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a loucura, o cretinismo. Ora, e nós nos deparamos muito com isso pelos lugares onde andamos. Pessoas que nasceram sem os membros superiores, ou pessoas que nasceram sem os membros inferiores, as pernas, pessoas que têm limitações intelectuais, que impedem essas pessoas, assim como nós, de trabalhar, de ganhar o próprio sustento. E questionávamos, por que essas pessoas são assim? Qual é a causa desse sofrimento dessas pessoas nessa existência? Quer dizer, então, daquelas crianças que morrem logo quando nascem, nem da maternidade saem. Por que isso acontece? Será que há alguma questão que os pais ainda têm que ajustar? Crianças que nem conheceram ainda, sofrimentos, ou só viram sofrimentos na sua vida. Então, tudo isso está relacionado por essa lei de causa e efeito. Essas misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que nós admitamos que Deus é justo, esta causa também é justa. Então não é por causa de Deus, ou de Jesus, ou da espiritualidade, que essas pessoas estão passando por essas situações. Mas sim, estão submetidas, assim como todos nós, pela lei de causa e efeito. Por isso que é importante o tempo. A causa do nosso passado será o efeito do nosso presente, assim como a causa do nosso presente será o efeito do nosso futuro. Então, Deus é justo e essa causa também há de ser justa. Agora, o efeito procedendo sempre da causa, se esta causa não se encontra aqui nesta vida atual, certamente há de estar na vida anterior. Isto é, há de estar numa existência precedente. Então, se a causa dos nossos sofrimentos não está nessa nossa vida, nessa encarnação, certamente ela vem do nosso passado. Que nós temos que reparar nessa encarnação. Então, os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que originam de culpas atuais, são muitas vezes consequências da falta cometida
isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Ora, isso é muito importante. Então, eu entendo essa questão do sofrimento. Entendo o porquê temos que passar por essas situações. Mas eu entendo também que o sofrimento não é uma penalidade. Eu entendo que o sofrimento é para nós oportunidades. Quando nós conseguimos, ouvir o que o mentor estava dizendo sobre o sofrimento, aí a luz começa a clarear melhor. Porque se eu sofro, é porque existe um motivo para isso. Existe uma causa para esse efeito. E que esse efeito tem que ser reparado pela oportunidade do sofrimento. Então, assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus deste planeta. Olha, isso responde algumas questões para nós. Por que espíritos vêm habitar o planeta Terra? E nós já ouvimos falar e sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiação. Então, espíritos que habitam planetas de provas e expiações são espíritos ainda que precisam reparar questões do nosso passado. São espíritos que precisam resgatar o nosso passado. Por isso que fomos destinados a um planeta de provas e expiações. Jamais deve o homem duvidar ou olvidar que se ache no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições conservam aqui preso. Então, não duvidemos da situação que nós habitamos ainda um planeta de provas e expiações. Manuel, mas já foi também nos falado que a Terra está num processo de transição. E é verdade. E isso não é de hoje. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que essa transição não é uma transição que vai acontecer de fora do planeta para dentro. Essa transição ela acontece de dentro para fora. À medida que nós vamos desvencilhando das nossas imperfeições, orgulho, egoísmo, vaidades, a falta de humildade, é isso que é a transição. É o que a Casa Espírita chama de reforma íntima. Imagine se todos nós, ou uma boa parte dos espíritos encarnados que habitam a Terra, já tivesse feito essa reforma íntima. O planeta já teria mudado de provas e expiações para a regeneração. Por isso que nós dissemos que essa transformação, essa regeneração vem de nós para fora. Somos nós que vamos participar desse processo de regeneração do planeta. Somos co-criadores, foi dito isso. Participamos da obra do Criador. Por isso que é importante cada um de nós conscientizarmos do bem que nós fazemos para o planeta, para a humanidade e para nós mesmos. Então não há crer que, no entanto, todo sofrimento suportado denote de uma existência de uma determinada falta. Muitas vezes os sofrimentos, as dores, elas são provocadas
por simples provas buscadas pelo próprio Espírito, para que o Espírito possa concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Muitas vezes acontece isso com esses espíritos, né, essas crianças que desencarnam, né, logo cedo, que não conseguem sair da maternidade. Faltava um pedacinho de vida ali para que ele pudesse concluir um aperfeiçoamento. E não só para ele, para aqueles entes queridos também que estão à sua volta. E é o que o Evangelho nos fala. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, não entendamos que nós estamos aqui numa situação de expiação ou de provas. Porque tem também as missões. Todos nós estamos num processo de missão. Cada um tem a sua missão, com você, com a sua família, com a sociedade. E as provas e expiações, todavia, elas são sinais de relativa inferioridade. Porquanto o que é puro não precisa ser provado, o que é perfeito não precisa ser provado. Ou seja, são situações direcionadas a espíritos imperfeitos. Espíritos puros não precisam mais passar por processos de provas ou expiações. Só em casos muito especiais que esses espíritos encarnam em mundos expiatórios com o objetivo de uma missão, que foi o que aconteceu aqui no nosso planeta com a vinda do Mestre Jesus. Jesus é um espírito, né, de primeira ordem, um espírito puro, perfeito, né, com sabedoria plena, com inteligência superior. Então, são essas questões que abordam as causas anteriores às nossas aflições. A gente conclui com essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o sentido verdadeiro das palavras, né, dessa máxima: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes, são alegres, porque quitam, ou seja, porque reparam os seus erros passados e porque, depois de haverem reparado, estarão livres para viver em outros mundos, em outros locais. É esse o objetivo para cada um de nós. Então, a mensagem do Evangelho é com relação a essa bem-aventuranças aos aflitos, que entendemos que sofrimento não é uma coisa ruim, mas sim oportunidades para que a gente possa quitar, reparar o nosso passado e seguirmos em frente na evolução do progresso eterno. Muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade, que assim seja. Obrigado. Obrigado.